Fala aí, amadinhos! Olha, eu tô fazendo esse vídeo ao vivo, né? Eu coloquei aqui que eu iria fazer uma leitura do mês de mês de dezembro, né? A leitura de Provérbios. Então, para que nós pudéssemos estar aproveitando esse último mês do ano, para que viéssemos a adquirir conhecimento da palavra de Deus, não é? Então nós vamos, assim como Provérbios tem 31 capítulos e o mês de dezembro tem 31 dias, nós vamos estar lendo um a um a cada um dos dias. Todavia, né, como já estamos começando no dia 2, eu tinha colocado que nós iríamos ler 2 hoje e depois seguir na sequência. Mas, como eu vou dar algumas explicações aqui iniciais, eu resolvi que nós vamos ler apenas um e depois amanhã vai ser o capítulo 2 e o capítulo 3 e no dia 4 já fica certinho um capítulo por dia, tá bom? Então dou um aceno aí para quem tá ao vivo comigo. Obrigada pela sua presença. Essa vai ser a única live ao vivo, tá bom? As demais eu vou estar colocando mesmo um vídeo gravado, mas como eu coloquei que eu ia começar às 7 horas, que eu ia colocar um vídeo às 7 horas, eu não tive tempo de gravar anteriormente, preferi entrar aqui na live, né, abençoar e ser abençoado com quem estivesse aqui participando. E depois a gente vai chegando e vai ajustando, tá bom? É um desafio para mim, em primeiro lugar, para que eu possa estar todos os dias lendo e compartilhando, e que se eu alcançar, né, 1, 2, 3 vidas para também estar lendo junto comigo e sendo edificado ao longo desse mês de dezembro, eu vou ficar realmente muito feliz, tá ok? Então como é que vai acontecer? Hoje eu vou ler um capítulo, então eu vou ler o capítulo todo, porque aí a pessoa aproveita, ó, tô na cozinha, tô lavando louça e tá ali ouvindo Provérbios. E vou escolher alguns versículos para pontuar acerca deles. Então, evidente que não vai dar para falar de todos os versículos, senão aí ficaria muito extenso. E o desafio seria um prazer saber quem está participando comigo. E aí você lê o capítulo daquele dia, posta o versículo que mais chamou a atenção, compartilha nos seus stories, me marca, eu vou lá dar uma curtida e vou ficar muito feliz em saber que você está participando, tá bom? Então, que o mês de dezembro venha nos proporcionar maior crescimento e sabedoria, conforme Provérbios nos propõe, ok? Então, vamos lá abrir em Provérbios, capítulo 1, Provérbios de Salomão. Então, mais uma vez explicando como é que eu vou estar lidando ao longo desse mês. Eu vou ler todo o capítulo e vou pontuar alguns versículos. E aqueles que estiverem lendo junto comigo, né, ao longo desse mês, separa aí nos seus stories né, se todo mês, todos os dias desse mês você postar, com certeza você vai ser edificado e principalmente o postar é para abençoar a vida de outras pessoas também, tá ok? Olha, todo mundo que está aqui online, que eu nem tinha programado, fico muito feliz com a presença de vocês. Vamos lá então. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 8, meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e o interior, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminhos com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estendem
mais uma vez, versículo 17. Pois em vão se estendem a rede se a ave estiver olhando, mas estes amarram emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama e entram à entrada dos portões, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua própria conduta e os seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Até aqui. Então, lemos aqui o capítulo 1 todo de Provérbios. Nós vemos logo nessa introdução, logo a partir do versículo 1, que tem uma apresentação de Salomão dizendo que ele é o autor desse livro de Provérbios. E ele faz um paralelo aqui do livro de Provérbios, ele dá uma característica de pessoa, ele faz com que a sabedoria seja personificada. Então, a partir do versículo 20, a sabedoria está como se fosse uma pessoa falando aqueles que são seus ouvintes. E faz ali alguns apontamentos. Então vamos aqui inicialmente os versículos que eu pontuei, no versículos iniciais. Qual é o propósito desse provérbio? Vem logo falando no versículo 2, 3 e 4, né, até o versículo 6, quais são os propósitos de provérbio. Ele vem falando no versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então aqui ele vem falando qual é o propósito pelo qual o Provérbios foi escrito. Então, para dar sabedoria, para fazer entender as palavras ali inteligentes, sabedoria e ensino, para entender as palavras de inteligência. E ele começa ali dizer quais são esses propósitos, mas depois dele falar todo esse propósito, o versículo 7, que é um versículo chave para tudo aquilo que nós iremos ler no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele vem falando qual é o princípio da sabedoria, qual é a base. Se eu não tiver uma base sólida e se eu não souber qual é a base de alguma coisa, não adianta eu construir nada. Sem base, eu posso construir um lindo castelo, mas no final, se esse castelo estiver em cima da areia, ele vai ruir. Grande vai ser a sua ruína. Então, Salomão está logo dizendo, olha, estou escrevendo esses provérbios para que você venha ter entendimento, para que você venha ter sabedoria, mas a sabedoria, o princípio dela, tem um início, né? Esse início qual é? Ele vem dizendo no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, para o mundo, né, na perspectiva natural, humana, sábio é aquele que tem grande conhecimento. Ele conhece a física, ele conhece história, astrologia, ele tem vários conhecimentos aqui natural. Isso, humanamente falando, nós enxergamos essa pessoa como sábia.
Diante da palavra de Deus, essa é uma pessoa que sim tem conhecimento. Mas a sabedoria principal, o princípio da sabedoria, não é acerca de coisas naturais, mas o princípio da sabedoria, a base da sabedoria, aonde você deve construir de fato a sabedoria para que ela seja sustentada. O versículo 7 vem dizendo: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Esse temor não é medo, mas é reverência, é respeito, né? E o início da sabedoria de ter o temor do Senhor é crer que Ele existe. Se eu já não creio, então diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, já é uma pessoa insensata. Por isso que ele diz: mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria. Então, é o desprezar a Deus. A partir do versículo 20, conforme eu falei, ali a sabedoria, ela tem uma característica, de pessoa, ela é personificada. E aí ela vai dizendo, que ela está nas praças, ela está em cima dos muros, ela está gritando para que as pessoas procurem por elas, para que as pessoas venham buscá-la. E então, quando as pessoas não buscam ela vem falando aqui no versículo 24, a partir do versículo 24, mas por que clamei e vocês me recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram de todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão? Também eu darei risada da desgraça de vocês. Nossa, pode parecer algo estranho, né? Como assim? A sabedoria está rindo da desgraça? Mas, querido, pare para refletir acerca de uma coisa. A sabedoria não é aquilo que eu busco na hora da calamidade. Não é aquilo que eu busco na hora do desespero. No desespero, a sabedoria tem que ser revelada. Então, eu não vou conseguir desenvolver nada de sabedoria se eu não tiver buscado antes. Então, é isso que o texto está dizendo. Que a sabedoria, ela estava disposta. Mas na hora que ela estava disponível, as pessoas não buscaram, quando as pessoas quiseram, que foi na hora da calamidade, logo, ela não estava lá. Por quê? Porque não é... A sabedoria está disponível, mas não na hora que a gente quer. A sabedoria tem que ser buscada com antecedência para que ela possa ser manifestada aí sim, na hora da nossa necessidade. Então, o autor aqui de Provérbios, Salomão, ele está incitando as pessoas a buscarem a sabedoria. Está dizendo que a sabedoria está disposta, ela está gritando, ela está falando no meio das praças, em cima dos muros. Então, que a gente venha buscar, de fato, ela. E aí, continua aqui, versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. E é isso que acontece. Aquele que não tem um planejamento, ou que seu planejamento é falho, que não busca sabedoria, ele vai acabar sendo conduzido pela sua... vai comer dos seus frutos. E o fruto daquele que não buscou sabedoria é a insensatez e, por consequência, não vai ser um caminho bom. Ok? Continuando aqui, finalizando, versículo 33. Então, versículo 32, ele vem falando o que acontece com aqueles que não buscaram a sabedoria, tudo que ocorre de negativo para aqueles que não estão buscando de fato a sabedoria. Mas para aqueles que buscam, o versículo 33 está dizendo o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, que assim sejamos nós. Que nesse mês de dezembro você venha ser uma dessas pessoas que busca a sabedoria. Ela está disponível, ela está gritando no meio das praças, em cima do muro, e que você possa ter acesso por meio da palavra de Deus, tá ok? Eu também te aconselho, não vai dar para eu falar tudo, a ler a partir do versículo 8 até o versículo 19, que ele vem fazendo um paralelo sobre como nós somos, como situações tentam nos seduzir para o mal, mas que nós devemos chegar e permanecer com os nossos pés no caminho correto. Então, Provérbios capítulo 1, eu estou falando aqui basicamente alguns pontos desse capítulo. Você possa rever novamente esse vídeo, ouvir com calma, se proponha a estar estudando esse mês de dezembro e que eu possa ser também uma facilitadora, uma bênção para conduzir você nesse estudo, ok? Mas principalmente que você leia na sua casa e que eu seja apenas uma mola, alguém que vai te ajudar, que vai te impulsionar a você conseguir ir mais longe, ok? Deus abençoe e até amanhã,
e até os próximos dias. Fica na paz. Beijinhos.